Então, hoje nós temos o capítulo 17, né, o empirismo. E aí, então, a reflexão com o título de Tudo é impulso elétrico? O tema já é uma pergunta, né? Ninguém percebe o objeto em si mesmo. Essa percepção é uma mensagem telegráfica. Sim, os nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, são transformados em impulsos elétricos e seguem através do nosso sistema nervoso até o cérebro. Um arco-íris, uma melodia, uma torta de morango, um perfume e até a dor de perna são traduzidos por impulsos. No reconhecimento da nossa massa encefálica, tudo é escuridão, silêncio total, sem gostos e aromas. No recolhimento, né, da nossa massa encefálica. Sem calor ou brisa, sem dimensões, nem comprimento e nem largura. Tudo é descarga elétrica entre os neurônios. O sujeito cognoscente e o objeto cognoscido se unem por meio dessa cadeia de informações e qualquer interpretação desse circuito nos faz perder informação da realidade. E mesmo esses sinais, chegando ao destino, sofrem uma interpretação. Então, nós perguntamos, dos objetos distintos que enviam sinais iguais, se tornam para nós o mesmo objeto? Fica aí com vocês, então, aí a reflexão, vocês responderem ela. Opinarem, né? Tudo bem, Custódio? Já deu, né? Tudo bem. Não, eu vou dar um jeito aqui. Agora eu vou falar da introdução e essa resposta para essa reflexão a gente vai ver ao longo da aula, que exatamente isso é o que o empirismo nos leva a pensar, né? Nos leva a fazer uma reflexão efetiva. Então, vamos ao longo da aula, trabalhando um pouquinho as informações que virão por aí, e a gente pode, no finzinho da aula, ter essa reflexão mais aguçada em nós, né? Então, vamos lá. Tem a introdução. Eu vou ler a introdução, porque está a letrinha muito pequenininha aqui, né? Os empiristas e o empirismo são o foco desta aula. Ela tem, por fim, nos trazer familiaridade com esta escola filosófica que muito contribuiu para a filosofia moderna, formando uma corrente opositora aos racionalistas, capitaneados por Descartes. Importante também são os conceitos aqui tratados do racionalismo e empirismo. O Renascimento trouxe tem uma coisa atrapalhando a minha vida aqui. O Renascimento trouxe a aurora da ciência e de outros campos do conhecimento da humanidade. Ele deu início a uma série de transformações da vida social e intelectual da civilização ocidental. A ciência passou a ser observada na natureza e reproduzida em laboratórios para uma posterior matematização e geometrização. O conhecimento sofreu uma sistematização e uma metodização e levou o homem a questionar, entre outras coisas, as formas de aquisição de um conhecimento verdadeiro. Os principais filósofos do século XVII e XVIII estão agora preocupados com a forma de adquirir o conhecimento, formulando, então, as diferentes teorias do conhecimento, conhecido como epistemologia. Então, essa introdução, na realidade, ela vai nos levar a pensar pensar e fazer uma reflexão em cima do empirismo, mas lembrando que o empirismo veio logo após o racionalismo, e vai ter um embate aí de ideias, né, de como o racionalismo pensou até então e como o empirismo está tentando colocar as suas ideias em cima,
contradizendo o racionalismo. Então, é uma interessante, porque a gente vai andando ao longo da aula, e em alguns momentos o racionalismo parece melhor, e em outros momentos o empirismo parece melhor. E é isso mesmo que faz com que a gente faça alguma reflexão. Para a gente fazer uma reflexão mais aguçada, eu acho que vocês não estão conseguindo ler, que ficou muito pequenininho. Aqui tem uma tabela, não se preocupe que eu passo depois essa apresentação, eu ponho no WhatsApp, lá no grupo, e todos vão poder ler. Mas aqui faz uma comparação entre o racionalismo, o empirismo e o ceticismo, em vários aspectos, né? Então, eu não vou ler tudo, porque é muito grande, mas só para se ter uma ideia, quando ele fala em fonte de conhecimento, no racionalismo, ele diz razão e dedução lógica. É assim que a fonte do conhecimento é tratada lá no racionalismo. No empirismo, são experiência sensorial e observação. E no ceticismo, dúvida constante e suspensão do juízo. Percebe que os três diferem um do outro, são totalmente diversos. Se a gente falar da base epistemológica, que é o conhecimento, no racionalismo, o conhecimento é inato e universal. No empirismo, o conhecimento é adquirido através da experiência. E lá no ceticismo, crença na impossibilidade de alcançar um conhecimento absoluto ou verdadeiramente objetivo. Também se diverge os três filósofos aí, né, do racionalismo, empirismo e ceticismo, em todos os itens. Então, se a gente falar de realidade, por exemplo, na realidade, no aspecto realidade, no racionalismo, realidade é compreensível. No empirismo, realidade é percebida através dos sentidos. E no ceticismo, realidade é incognoscível e inacessível. Então, três aspectos totalmente diferentes em cada uma da visão filosófica daquilo que foi tratado, né, daquilo que está sendo tratado. Eu vou passar para o próximo, além de ser muito pequenininho, eu passo depois para vocês fazerem uma comparação. Ficou muito interessante esse quadro, em termos de comparação, exatamente para que a gente possa entender o que é racionalismo, o que é empirismo e o que é ceticismo. Essas três escolas, né, filosóficas aí, que divergem bem um do outro. Mas hoje o nosso tratamento é o que está em verde aí, é o empirismo. Como já vimos o racionalismo, e daqui a pouco a gente vai ver o ceticismo. Então, o trabalho do empirismo vai ser importante hoje para a gente tratar desse assunto. Racionalismo. Pode-se compreender que o racionalismo é uma escola filosófica que afirma que a razão, aí compreendido o pensamento, a lógica, a matemática, é a maior garantia que temos em relação ao conhecimento, visto que não podemos confiar na nossa experiência, que é muito falível. Já começa aqui um embate com relação ao empirismo, né? O empirismo trabalha muito a experiência, o sensível, enquanto que o racionalismo trabalha só a lógica, só a razão, absolutamente a razão. E a gente vai ver, então, que o empirismo começa lá na Inglaterra, né? Ou pelo menos na região da Inglaterra. E a gente vai, então, entender aqui esses quatro filósofos aí, o Thomas Hobbes, David Hume, Francis Bacon e John Locke. E tem mais um, George Berkeley. São 5, na realidade. 5, esses nós vamos trabalhar um pouquinho e ver o que cada um falou com relação ao empirismo. E vamos ver aqui as características principais, né,
o que dá direção ao empirismo. Então, o empirismo trabalha a sensação, a percepção, a imaginação, a memória e a experiência. É dentro deste campo que o empirismo trabalha para adquirir conhecimento. Sempre. Os fundadores do empirismo são considerados como fundadores John Locke e o David Hume. O David Hume nasceu lá em Edimburgo, 1711, e morreu em Edimburgo também. O cara não saiu da cidade. 1776. Foi um filósofo historiador que ficou conhecido pelo seu empirismo radical e ceticismo filosófico. Então, eles trabalhavam o radicalismo no empirismo e também ceticismo. John Locke nasceu em Warrington em 1632 e morreu em Harlow. Esse mudou de cidade, hein? Em 1704, foi um filósofo inglês e um ideólogo do liberalismo. Foi considerado o principal representante do empirismo britânico. Então, aqui se dá, eu diria assim, a base do empirismo nesses dois camaradas, nesses dois filósofos aí, o John e o David. O empirismo, o que é? Né? A corrente filosófica através de experiências para adquirir conhecimento. Então, o conhecimento sempre é adquirido pela experiência em que nós temos no nosso dia a dia. É assim que o conhecimento é adquirido por nós, né? por nós humanos. Claro que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é o que os empiristas falaram, tá? Não é a minha opinião, não. Longe disto. Empirismo. Hume verifica que o homem tem, de um lado, impressões, por outro lado, ideias. Podemos dizer que a impressão é a sensação original e a ideia é apenas uma cópia pálida. Veja que interessante esta ideia dele, né? Então, ele dá muito valor, o que ele chama de impressão é o que você imprime com relação à sensação que você tem pelos sentimentos, né? Pelos sentidos. E ele chama de sensação original. E a ideia tem muito pouco valor para ele, é uma cópia pálida. Veja que ele é muito enfático nisto. Hume também diz assim, verifica que o homem tem... Opa, eu não pulei. O empirismo acredita que o homem nasce sem conhecimento, vazio de conhecimento. O princípio deste modelo são as impressões. Então, para o empirista, o homem chega à Terra, chega até aqui, né, nasce totalmente vazio, a tal da tábula vazia, né, tábula sem nada. E aí ele vai adquirindo, conforme ele vai observando, ele vai sentindo as coisas, é a partir desse sentir, que são os nossos 5 sentidos, né? A partir desses sensores humanos é que ele adquire conhecimento. Não existe outra forma de adquirir conhecimento, segundo os empiristas. Então, o princípio desse modelo são as impressões, ou seja, se imaginar que um ser humano não consiga ter sentidos ou não ter os sentidos, ele não adquire conhecimento. É impossível, segundo os empiristas. E a gente vai ver ainda que a ideia dos empiristas é que não há nada na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos. Claro, isto temos que usar os nossos sentidos para obter os conhecimentos. Então, veja aqui quais são os sentidos, né? A visão, a boca, o tato, a audição e o olfato. Somente através destes 5 sentidos nós somos capazes de adquirir conhecimento.
Só e absolutamente só. E diz ainda o empirismo que a nossa razão é capaz de juntar ideias resultantes de diferentes impressões, criando assim uma ideia complexa de algo que não existe. Por isso, Hume teve a preocupação de examinar essas ideias complexas para descobrir as ideias simples que as constituem, verificar se estas ideias simples têm ou não uma impressão correspondente e decidir se essas ideias se são ideias falsas de coisas que não existem na realidade, por não terem fundamentos de uma impressão correspondente. Veja que ele é tão forte nessa ideia de aquisição de conhecimento através dos sentidos, que ele atribui, através da razão, que a gente pode juntar ideias de diferentes impressões só. Ou seja, eu sinto alguma coisa aqui pelo meu tato e eu estou enxergando no mesmo momento. Então, a união entre visão e o tato, essas duas impressões, pode resultar em uma ideia complexa, que ele chama, né? Complexa. Porque eu estou juntando duas formas de sensoriamento, de verificação através dos sentidos. Quando eu tenho a sensação, ou tenho a percepção de apenas com um dos nossos sensores, ele chama de ideia simples. Então, ele torna complexo ou torna simples as ideias que são formadas por um sensor ou por 2, ou 3, ou 4, ou 5 sensores ao mesmo tempo. A gente pode fazer com que esta ideia se resulte de várias impressões através dos nossos sensores. Estou chamando de sensores os nossos paladar, olfato, e outros, todos nossos, os 5 sentidos nossos, né? E aqui, só para a gente lembrar, Descartes, né? O racionalista danado de racionalista, que estava anteriormente, ele só admite como verdadeiro o que parece evidente, evitar a precipitação e a prevenção. É o método cartesiano dele. Né? Dividir o problema em tantas partes quanto as possíveis, fazer uma análise disso, recompor a totalidade, subindo por degraus que ele chama de síntese, rever todo para se ter certeza que não há erro. Essas regras auxiliam para adquirir a certeza da verdade, parte da dúvida metódica. A única certeza que tenho é que é a dúvida. Então, para a gente lembrar, acho que foi a aula passada ou retrasada, vocês tiveram Descartes, e o Descartes ele é muito mais e só razão. Ou seja, eu só adquiro o conhecimento através da razão. Agora, no ceticismo, não. A razão não serve para adquirir conhecimento, somente pelos sentidos. Para ficar claro o que esses dois camaradas, ou essas duas escolas, né, o racionalismo e o empirismo, batem entre si. Custódio, é a Patrícia falando, né? E Hume ainda, ele fala sobre os cegos e os surdos, né? Que eles jamais vão ter o conhecimento, porque se eles não têm esses sentidos, né? Isso mesmo. Acaba não tendo conhecimento. Então, se alguém nascer sem voz, sem visão, sem olfato, sem audição e sem os tatos, tá ferrado. Vai nascer vazio e vai morrer vazio, segundo os empiristas. É isso mesmo. Ele fala em algum momento exatamente isso. Se faltar um tipo de sensor, né, um dos 5 sensores, essa pessoa está incapaz de obter determinado tipo de conhecimento. Quais os filósofos que defenderam ideias ligadas ao empirismo? Ligadas, não são empiristas verdadeiros. Né? Aristóteles, Tomás de Aquino, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, considerado o pai do empirismo, ele foi o mais... Ele junto com o Davi lá. George Beckler, o David Hume e o John Stuart Mill. Esses são os caras que são considerados fã do empirismo.
Então, vamos começar pelo Francis Bacon. Esse camarada tem os dados. Marcelo levantou a mão. Desculpa, mas eu não estou vendo quando eu estou apresentando, eu não vejo. Vamos lá, Marcelo, desculpa. Não, tranquilo. Desculpa, eu esqueci do detalhe. Eu dou toque, pode deixar que eu aviso. Obrigado. A observação da Patrícia, né, dos cegos e surdos, né, isso me fez lembrar um filme que eu gostaria de compartilhar aqui sobre ele. É O Milagre de Anne Sullivan. É sobre a história de uma cuidadora, né, que cuidou de Helen Keller, né? Então foi uma mulher que teve essa deficiência, cega e surda, e ela por conta desses cuidados, da observação dessa cuidadora, ela adquiriu conhecimento e, inclusive, fez direito, né? E com toda a dificuldade, né? Eu acho que é um filme só para entender essa questão sensorial aí, como é importante o amor, né, na construção aí de uma pessoa. Só compartilhando, só um parênteses. Obrigado. Legal, Marcelo, obrigado pela dica aí. Bom, tá aí os dados do Francis Bacon, tá? Nasceu em Londres no dia 22 de janeiro de 1561. Foi o filho caçula, então certamente foi mimado, filho mimado. Faleceu com complicações respiratórias. Faleceu em 9 de abril de 626. Está sepultado lá em Hortshire. Nasceu a 453, detalhe, tá? E morreu aos 65 anos. Então, morreu jovem. Nos nossos dias, ele morreu bem jovem. E o objetivo do método baconiano é construir uma nova maneira de estudar os fenômenos naturais. Então, para Bacon, a descoberta de fatos verdadeiros não depende do raciocínio silogístico aristotélico, mas sim da observação e da experimentação regulada pelo raciocínio indutivo. Ele sempre vai usar esse danado desse raciocínio indutivo para chegar no conhecimento que ele quer ter, ou que ele chama de conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro é resultado da concordância e das variações dos fenômenos que, devidamente observados, apresentam a causa real dos fenômenos. Por isso, no entanto, deve-se descrever de modo pormenorizado os fatos observados, para em seguida confrontá-los com 3 tábuas que disciplinarão o método indutivo: a tábua da presença, da ausência e da comparação. Aqui é interessante que a gente tem que lembrar que o raciocínio indutivo do empirismo difere do raciocínio indutivo de Aristóteles. É diferente, não tem um a ver com o outro. Como é que funciona o raciocínio indutivo do empirismo? Ele faz várias experiências de maneiras diferentes, ele vai anotando e vai tomando decisão em cada anotação ou em cada experiência, ele vai variando apenas uma da experiência que ele tem que fazer, ele varia somente um item da experiência e mantém fixos outros. E ele vai fazendo as experiências e com essa quantidade de informação que ele tem, ele toma uma decisão em cima destas diria, experiências diferenciadas a partir de a mudança de um item só no seu controle. E aí ele chega numa conclusão a partir desta experiência que ele foi anotando, cada um deles. Essa é o indutivo, né? Ele aqui tem até um exemplo assim. Você quer fazer uma experiência que uma quantidade de plantas, de flores ou de plantas vegetais, eles crescem mais ou se desenvolvem mais com mais ou menos luz solar. Então, é assim, né? Você põe várias
plantas em determinado local, e algumas delas, todas, recebendo luz, uma determinada quantidade de luz. Depois você diminui a quantidade de luz. Você vai anotando tudo isso. Depois você tira uma parte das plantas, uma delas você deixa na sombra e a outra você mantém na luz. Depois você inverte isto. E você vai anotando. E você vai, digamos que você chegue na conclusão que as plantas que tiveram maior quantidade de luz solar cresceram mais, se desenvolveram mais. A conclusão é a planta que recebe mais luz se desenvolve mais. Já no caso do Aristóteles é um pouco diferente. O Aristóteles, o processo indutivo dele, ele cria um padrão. Então, em determinado momento, ele vai fazer uma experiência qualquer, ele cria, através de algumas experiências, um determinado produto, um determinado instrumento, e ele gera um padrão. E, a partir deste padrão, ele vai usar este padrão para fazer experiência de outros itens. Um exemplo clássico é assim. Ele joga vários produtos, lança de uma determinada altura, ou dele mesmo, para o chão. E aí, quando ele lança o produto, ele solta o produto da mão dele, ele percebe que esse produto vai ao chão. Ele pega vários produtos, várias peças, né, e lança, solta do chão, solta para o chão. E aí ele vai entender assim, o padrão é o seguinte, todo e qualquer material que eu soltar da minha mão, ele vai ao chão, ou seja, ele tem uma atração lá para o centro da Terra. Então, esse produto, né, essa peça que eu estou soltando é assim. Esse ele chama de padrão. Então, quando ele vai fazer qualquer tipo de experiência, ele sabe que qualquer peça que ele vai soltar da mão dele vai cair no chão. Ele não discute mais isso. Ele não vai pensar de forma diferente. Esse é o indutivo de Aristóteles. Então, o Aristóteles procura fazer um padrão para ter experiências. O empirista já faz diferente. Ele busca uma série de experiências e não busca padrão. Ele busca concluir o seu feito através dessas experiências que ele tabula. Tábua da presença, tábua da ausência, tábua da comparação, que é a fórmula dele se certificar que a experiência está ocorrendo de forma correta. É interessante porque nós vimos lá em Aristóteles o tal da indução, e agora está vendo a indução aqui. São dois conceitos diferentes. Ele critica, inclusive, o empirista critica a indução de Aristóteles. Bom, continuando com isso, seria possível eliminar causas que não se relacionam com o efeito ou com o fenômeno analisado. E pelo registro da presença e variações, seria possível chegar à verdadeira causa do fenômeno. Estas tábuas não apenas dão suporte ao método indutivo, mas fazem uma distinção entre experiência vaga, noção recolhida ao acaso, e a experiência escriturada, observação metódica e passível de verificações empíricas. Mesmo que a indução fosse conhecida dos antigos, é com Bacon que ela ganha amplitude e eficácia. E este método de indução, que foi trazido, ou foi classificado, foi mais conhecido por Bacon, é que se usa na ciência, até hoje, inclusive. Esse método é o método de fazer verificação científica. O método por indução. É um dos, né? Mas é o mais utilizado ainda. E aqui, aí ele vem falar dos ídolos, né? O Bacon vem falar dos ídolos. E ele chama ídolos, falsas noções. Se revelam responsáveis pelos erros cometidos pela ciência ou pelos homens que dizem fazer ciência.
é um dos aspectos mais fascinantes e de interesse permanente da filosofia de Bacon. Então ele começa aqui a falar dos ídolos, né? São 4 que ele vai falar, dos 4 ídolos, e ele fala dos ídolos da tribo, ou da raça, ou do tribos. Cada lugar se enxerga de uma maneira, mas ele diz assim: ocorre por conta das deficiências do próprio espírito humano que se revelam pela facilidade com que generalizamos os pensamentos com base nos casos favoráveis, omitindo os desfavoráveis. O homem é o padrão das coisas, faz com que todas as percepções dos sentidos e da mente sejam tomadas como verdadeiro, sendo que pertencem apenas ao homem e não ao universo. Dizia que a mente se desfigura da realidade, mas assim chamados porque são inerentes à natureza humana, à própria tribo ou raça humana. Então, aqui ele critica, né, os ídolos da tribo para aqueles que fazem a generalização dos pensamentos e escolhem o caso, né? Ele só fala assim: os casos favoráveis eu estou de acordo e os omitindo os desfavoráveis. São experiências que são tendenciosas. Então, ele chama isso de ídolos da tribo. Ou, se a gente for aqui tirar a tribo, a gente pode falar de ídolos da sociedade, ou ídolos da raça, ele coloca aqui bem colocado. E isso a gente observa no nosso dia a dia, essa discrepância. Também fala do ídolos da caverna, né? E aí a gente vai lembrar da caverna do Platão, tá? Resultam da própria educação e da pressão dos costumes. De acordo com Bacon, cada pessoa possui sua própria caverna e que interpreta e distorce ao uso particular a qual estão acostumados. Isso quer dizer que, na mesma maneira presente na obra República de Platão, os indivíduos, cada um possui a sua crença, sua verdade particular, tida como única e indiscutível. Portanto, os ídolos da caverna perturbam o conhecimento, uma vez que se mantém o homem preso em preconceitos e singularidades. A gente enxerga muito isso, principalmente dentro das religiões, né? As crenças religiosas traçam para nós uma interpretação, trazem para nós uma interpretação que, em momento nenhum, a gente põe a nossa cabeça para pensar. A nossa razão se fecha em cima daquelas crenças. E a gente toma decisões muito fortes, né? Decisões importantes em cima destas crenças. Isso que ele chama aqui ídolos da caverna. É bem perceptível essas coisas que a gente está lendo aqui no nosso dia a dia, na nossa vida aqui. Ídolos da vida pública, também é muito, muito importante isso, vinculam-se à linguagem e decorrem do mau uso que elas fazem. Então, segundo Bacon, os ídolos do fórum ou da vida pública são os mais perturbadores, já que estes alojam-se no intelecto graças ao pacto de palavras e de nomes. Para os teóricos matemáticos, um modo de restaurar a ordem seria através das definições. Porém, de acordo com a lei bacaniana, nem sempre as definições poderiam remediar totalmente este mal, tratando-os de coisas materiais e naturais, posto que as próprias definições constam de palavras e palavras geram palavras. Percebe-se, portanto, que palavras possuem certo grau de distorção e erro, sendo que uma possui maior distorção e erro que outras. E ele fala da vida pública exatamente porque a gente se faz entender pelas palavras que ouve, e a gente entende as palavras que ouve pelo tipo de raciocínio que você faz em cima dela com o seu raciocínio. E nem sempre isto tem a ver com a verdade, tem a ver com aquilo que precisa ser pensado. Então, é outro cuidado que ele joga aqui como ídolos da vida pública. E aqui, leia-se políticos, tá? Ídolos da autoridade ou ídolos do teatro decorre da irrestrita subordinação à autoridade, por exemplo, a de Aristóteles.
Aqui ele dá uma chamadinha no Aristóteles. Tem suas causas nos seguintes filosóficos, e em regras falseadas e demonstrações. Os falsos conceitos são as ideologias. Essas são produzidas por conhecimentos filosóficos, teológicos, políticos e científicos, tudo ilusório. Os ídolos do teatro, para Bacon, eram os mais perigosos porque, na sua época, predominava o princípio da autoridade. Os livros da antiguidade, os livros sagrados, eram considerados a fonte de todo o conhecimento. Isso também é uma realidade aqui, agora, uma realidade atual. A gente tem isto bem próximo de nós. Não dá para a gente fugir desses ídolos de autoridade. Ok? Algum pitaco, alguma observação, alguma pergunta? Falamos de Bacon. Ok, vamos passar para o próximo, então. Próximo filósofo. É John Locke. Estamos falando dos dois mais importantes empiristas aí do pedaço, né? John Locke, nem só de teoria e do conhecimento vive o homem, dizia ele. Escreve importantes obras sobre política, em especial os 2 tratados sobre o governo, onde questiona as bases do poder absolutista, influencia, assim, a Revolução Burguesa e até mesmo a posterior Revolução Francesa. É notável a sua discussão sobre a luta pela liberdade individual. Esse camarada precisava estar aqui com a gente nesse momento, né? Vivendo neste momento aqui na Terra. A partir da sua atuação como médico, acaba ingressando em importantes círculos políticos na Inglaterra. Aqui ele fala sobre o ensaio do entendimento humano, e a questão seria, questão de fundo, seria a nossa mente como um papel branco, como ele é, e como ele é preenchida? Aqui volta, então, aquela teoria dos empiristas. Como é que o John Locke pensa com relação a isso, né? Aí ele faz aqui uma suposição. Vamos supor que a nossa mente não tem ideias em si, tal como um papel em branco, onde não haja nada escrito. Como se pode, então, escrever algo aí? De onde ela obtém o vasto estoque que a ocupada e ilimitada imaginação do homem aí pintou? Todos os materiais da razão e da experiência, a isso respondo a uma palavra, a da experiência. Claro, ele é um empirista, né? Nossos entendimentos derivam todos os materiais do pensamento de observação que fazemos dos objetos externos, que podem ser percebidos através dos sentidos e as operações internas das nossas mentes, as quais percebemos ao olharmos para dentro de nós mesmos. Estas são as 2 fontes do conhecimento às quais emergem todas as ideias que temos. Alguém quer falar? Alguém tem pitaco? Alguém não concorda com o John Locke? Alguém acha o cara meio estranho? Ele é um pouco feio só, né? Aliás, muito feio. Meu Custódio, é só a expressão por papel em branco aí, tábula rasa, né? Tábula rasa, isso mesmo. Isso. Obrigado. Muito conhecida essa expressão, tábula rasa. Tábula rasa, quem disse isso foi Aristóteles? Não. John Locke. Não, tem um cara antes que falou. Não, tem um cara antes que falou, lá atrás. Peraí. Francis Bacon? Não. Não. É conhecido através de John Locke, né? Não, ele evidenciou isso, porque ele usou isso no empirismo, mas teve um camarada lá atrás, que eu não lembro agora quem é, que... Também não me lembro, viu? Mas ele tem. Depois eu procuro e a gente divulga isso. Mas tem um camarada que falou lá atrás da tal da tábula rasa. Isso não foi invenção do... Eu vou dar uma olhadinha aqui e já digo para você, peraí. Tá bom. Bom, esse é o tal do... É uma expressão que veio lá do latim. Isso É. mesmo, já usada lá na antiga Roma. Eram tábuas cobertas com fina camada de cera. Então.
Era uma forma de escrever, né? Era a forma de escrever, é verdade. Escrevia na cera, aí você precisava utilizar de novo, você raspava a cera, escrevia novamente. Isso. Por isso que ele chama de tábula rasa. Isso. É vamos dizer, o caderno de caligrafia lá Tá, dos romanos. dos romanos. Era o que tinha na época também, né? Isso. Bom, se ninguém quer dar pitaco no John Locke, passamos para o próximo camarada aqui. É que, na verdade, assim, por mais que isso seja muito, né, antigo, vamos dizer assim, tem um pouco a ver com a realidade, né? Porque quando a gente fala, né, da tábula rasa e tudo mais, se a gente trazer para os dias de hoje, a gente tem aí alguns conhecimentos rasos, né? Que são. A gente vê aí muitas pessoas com pouquíssimos conhecimentos, mas que joga de uma determinada forma na mídia, que ele vira um ídolo, vira um herói, com conhecimento de verdade ali, né, estudado, conhecido, muito pouco, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu podia dizer que ele é uma tábula rasa com poucos conhecimentos. Nesse caso aí, Patrícia, a gente vai lembrar lá dos ídolos. A gente acabou de ver, né? Isso, exatamente. É um dos ídolos lá. Deixa eu mudar mais um aqui. Aí. Tem mais um pouco de informação aqui do John Locke. Aqui é interessante a gente ver que John Locke também ele busca compreender qual é a gênese e a função dos limites do entendimento humano. Então, ele vai fundo na gênese e na função. E os limites, em que, até que ponto o ser humano é capaz de buscar conhecimento no entendimento, pensando como ser humano, né? E aí o John Locke diz, a mente é uma cera passiva desprovida de conteúdos em que os dados da sensibilidade vão imprimindo ali as ideias que podem conhecer. Aqui ele está dando o ênfase a uma mente vazia, né? Uma mente totalmente mais passiva, totalmente passiva. Ela não é ativa, ou seja, ela aceita qualquer coisa que eu coloque nela. Esse é um grande problema, né? Desprovida de conteúdos. Se ela é passiva, eu ponho dentro dela aquilo que lhe convier, aquilo que me convier, efetivamente, ou aquilo que um terceiro convier. Esse é um drama também, né? Eu posso encher a minha mente ou a mente de alguém, neste caso, com coisas que não são devidas, porque, segundo ele, a mente é passiva. As ideias. Bom, aqui é só para a gente entender como é que as ideias, o empirista trabalha com as ideias, né? Aqui no racionalismo, as ideias são inatas, isto é, existem no espírito humano, são anteriores ao nascimento e coordenam assim o modo de como o homem conhece. Esse é o racionalismo. Então, as ideias já vêm prontas ou inatas. Eu posso aprimorá-las, mas elas já vêm com uma quantidade inata, de ideias inatas. No empirismo, para o filósofo empirista, saber humano é determinado pelas impressões vindas da sensação, não de um fundamento inteligível inato. É totalmente diverso, né? Um é tábula rasa e o outro já vem tábula cheia, se a gente usar a mesma expressão. A noção de sujeito, né, como fundamento, no racionalismo, o sujeito universal, ou seja, razão, assim é o sujeito universal. No empirismo, o sujeito é particular, no qual todas as representações, ideias estão encerradas no modo de como cada indivíduo percebe a realidade. Ou seja, não existe uma verdade que seja
obtida de forma consensual, porque segundo o empirista, a verdade é particular, cada um tem a sua, ou as ideias são particulares. O conhecimento é bem particular. Não dá para eu trabalhar isso de forma universal. A única coisa inata para Locke é a capacidade de desprender, abstrair ideias dos fatos singulares, como as de Aristóteles, e não que as próprias ideias sejam inatas, como a de Descartes. Então, a única coisa inata é isso, né? Que ele vem com o raciocínio tal que ele pode abstrair as ideias dos fatos singulares, aquilo que ele pode observar pelos sentidos, pelos sensores, pelo sensoriamento que ele tem. Ele não consegue de outra forma. Ainda as ideias derivam das sensações. A experiência nada mais é do que a observação tanto dos objetos externos como das operações internas da mente. Claro que ele está falando das operações internas através de objetos externos, sempre. O pensamento não é formal, mas sim uma síntese entre forma e conteúdo derivado da experiência e limitado a ela. Aqui ele diz que a experiência pode ser obtida de duas formas, né? E essas duas formas são a externa e a interna. A externa, da qual derivam as ideias simples de sensação, extensão, figura e movimento. E a interna, da qual derivam as ideias simples de reflexão, dor, prazer. Então, a junção entre interna e externa gera um fato, né? Mas ele precisa de ter essa sensação interna através de um sentido externo. Então, o externo tem um valor muito forte dentro do empirismo. Embora ele sempre fale das ideias de reflexão interna. Mas como eu não posso adquirir conhecimento sem ser através dos meus sentidos, toda a minha sensação interna, né, eu preciso de ter um fato externo. Ou seja, eu preciso de ter alguma coisa derivada do externo para que eu tenha a minha reflexão interna. Ideia simples, aquele determina o que é uma ideia simples, são aquelas que representam uma aparência ou uma concepção uniforme na mente e não são analisáveis em ideias diferentes. A mente não pode criar ou destruir, não as pode. Então, quando uma ideia é simples, é assim, a mente capta, né, isto através dos sensores e ela não pode criar ou destruir esta ideia que chegou até ela. Se isso acontecer, ele chama isso de ideia simples. Então, a partir das ideias simples, o entendimento pode livremente fazer novas ideias, que é chamado de ideias complexas. Então, a partir de uma ideia simples, se você compor essa ideia simples com outras ideias, através sempre do externo, lembrando isto, ele é capaz de criar uma ideia que ele chama de complexa. E funciona desta forma aqui, ó. São formadas por combinações, comparações e abstrações. Então, a combinação de ideias complexas vem de uma abstração ou de uma comparação. Eu pego duas ideias simples, por exemplo, e eu faço abstração e comparação entre as duas e gero uma ideia complexa a partir dessa abstração. São 3 os tipos de ideias complexas, né? Ideias de modo são as ficções das substâncias. As ideias de substância nascidas do costume de supor de um substrato que subsiste de alguma ideia simples, né? Que ele chama aqui de ideia de substância. E a ideia de relação surge do confronto que o intelecto institui entre as ideias. Então, eu tenho várias ideias, eu faço uma relação entre elas e surge aqui algumas ideias complexas entre as ideias simples que eu já obtive. Então, a ideia complexa só é possível quando eu tenho várias ideias
no meu arcabouço, né? E aí eu consigo fazer uma relação entre elas, né? E transformar nessas comparações, esta relação entre elas, numa ideia complexa. O conhecimento, para o que é? Conhecimento, então, consiste na percepção da conexão ou acordo, ou do desacordo, do contraste entre as nossas ideias. Então, é assim que nós firmamos o conhecimento, né? Só através dessas conexões que nós vamos fazer através dos sensores externos. Nossos sensores com os objetos externos. Assim, eu faço estas conexões de maneira que eu vou, digamos, fazer com que o conhecimento seja realmente agregado, né? Enquanto eu não tiver esta conexão, enquanto eu não tiver essa percepção bem acordada na minha mente, ela não se torna conhecimento. Algum pitaco, algum adendo, algum desacordo? Alguém quer falar? Não? Turma quieta hoje, não. Você ouviu falar vocês já ouviram falar que não existe filósofo mudo? Todos os filósofos que eu conheci, nós estudamos e que vamos estudar aqui ao longo do nosso curso, todos são falantes. Todos. Porque é assim que a gente exprime as nossas ideias, é assim que a gente põe para fora aquilo que a gente pensa. Olha que nem todos, nem todos. Você fala bastante, nem todos, mas a gente precisa colocar para fora aquilo que a gente pensa, porque é a forma de nós aprendermos se estamos num caminho ou no outro caminho, né? A gente se orienta por aquilo que a gente ouve e por aquilo que a gente fala. Por isso que é interessante falar. Então, se todo mundo está de acordo, não tem problema. Se alguém fala, não concordo com o cara porque ele falou bobagem, não precisa concordar. Isso aí é uma teoria dele, né, do filósofo, né, tal. Mas a gente pode dar os pitacos. Fala, Ricardo. Só um pitaco, né? No caso do Locke, quando ele afirma que nós somos uma tábula rasa, é a questão da gente verificar se o ser humano, de fato, é assim que se passa com ele. Né? Eu acredito que a doutrina espírita ela caminha mais para o lado platônico, né? Que é do conhecimento inato. Nós viemos com uma bagagem inata, não somos uma tábula rasa, e essa, sim, nos direciona, nos dá tendências, nos dá aptidões, influencia a prática, né? A experiência na matéria. Mas só para reforçar, só para fazer um link com a doutrina aí também. Interessante. Agora, existe um momento, Ricardo e turma, né? Existe um momento em que nós somos uma tábula rasa. Em que momento é este? Existe um momento na nossa vida em que nós somos uma tábula rasa. Sim ou não? Ué, mas se você aceita essa ideia, você está sendo realmente empirista, é isso? Então, não exatamente. Eu falei, existe um momento na nossa vida em que nós somos uma tábula rasa. A infância. Falei, um momento, eu falei sempre. Seria na gestação, no caso. Isso. Mas aí você está assumindo a ideia da tábula rasa. De qualquer forma. Efetivamente. Porque se você
partir para a ideia espírita e tal, tudo bem, você tem uma alma, ela pode estar meio que, né? Até para o Platão também. Ela está meio que, como é que eu vou dizer? Em impotência, como diria Aristóteles. Mas ela está presente. Então, mas vamos lá. No nascimento do espírito, quando Deus criou o espírito, ele criou uma tábula rasa. E aí ele passa por uma série de conhecimentos ao longo do ok? Lá aí já é demais para mim. Ele voltou lá na mônada. É mônada. A mônada é uma tábula rasa. São teorias e teorias e teorias. Então, para a gente escolher uma é muita responsabilidade, vamos dizer assim. Veja que filosofia é provocação. É difícil a gente falar assim, não, eu não sou tábula rasa. Em algum momento, lá no meu nascedouro, né, como mônada, eu fui uma tábula rasa. Depois, não. O que o empirista fala, ele diz, quando você nasce, em qualquer momento do seu nascedouro aqui, você é uma tábula rasa. O que é diferente. Certo ou não? Não sei, porque não? Eu sou suspeita, porque eu adoro Aristóteles. Eu acho que eu sempre fui apaixonada por Aristóteles, e ele diz que não há nada no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos e tal, e blá, blá, blá. Mas nesse ponto, eu não sei. Eu não concordo tanto. Maria. Não chego a concordar tanto com ele assim, não. Maria, não se preocupe com a mônada agora. Na aula que vem, nós falaremos sobre ela. Ainda tem muita água para rolar nessa ponte, debaixo dessa ponte. Quando vai ser Leibniz? Eu não lembro quando vai ser. Leibniz é a próxima. É lá, a próxima. Eu vou estar tratando de mônadas aí com vocês. O Leibniz vai explicar o que é mônada e a gente vai entender que o nascedouro é uma tábula rasa. Quer dizer, ele não vai dizer isto. Isso se você concordar com Leibniz, né? Eu concordo com ele, mesmo porque ele está de acordo com a doutrina espírita. Mas tem outros que também estão. Claro. Você tem Kant, você tem um montão de gente. Tem aí é muita gente nessa história. Tem que escolher alguém para a gente concordar. Bom, vamos lá. David Hume. Mais um empirista aqui para a gente bater nele. O empirismo de David Hume diz assim, ele desenvolveu o fenômeno empírico. A sua filosofia, portanto, é de caráter empírico. Ele parte de duas ideias fundamentais. Para ele, todo conhecimento humano é a combinação de sensações. A impressão de que a percepção atual das coisas é a ideia de que a imagem é a impressão deixada após ser apenas uma ideia pálida do original. Então, ele novamente aqui bate na ideia de usar os sensores. Quando ele fala em impressão é a sensação que eu obtenho através dos meus 5 sensores. E a imagem é só uma ideia pálida, segundo ele. Uma cópia pálida do original, que o original é a sensação que obtém através dos sensores. Para ele, o homem possui impressões e ideias. Impressões são as percepções imediatas da realidade, e as ideias são as lembranças de tais impressões. Ou seja, ele não tira a impressão do ar. Existe só a impressão, não existe qualquer tipo de ideia que saia, que você possa obter que não seja através do exterior. É a partir do exterior que eu obtenho as ideias. Nunca ela vem sozinha. A junção de uma ideia simples de um cavalo e outra de asa formaria uma ideia complexa de um cavalo alado. É assim que ele trabalha o conhecimento. Tá? São duas ideias simples e ele coloca as duas ideias, uma ao lado da outra, e transforma numa terceira ideia, que ele chama de uma ideia complexa. A filosofia de Hume assume que todo conhecimento é reduzido aos sentidos e que nos proporciona os fenômenos, as aparências das coisas. É assim que Hume trabalha. Vamos ver mais um pouco de informação dele.
Aí ele trabalha aqui investigações sobre o entendimento humano. Como conhecemos as coisas? Percepções. A experiência é a única fonte de conhecimento. As percepções vêm da experiência. As impressões, dados fornecidos pelos sentidos e produção mental. Claro, né? Eu sinto, né, o externo e eu trago isso para dentro da minha mente. Externas, visão de uma paisagem, audição de um ruído, internas, estados emocionais. Então, quando eu toco alguma coisa, por exemplo, lá e ela está frio, a sensação que eu tenho é de alguma coisa sólida, por exemplo, mas fria. Então, isso a mente trabalha, que ele chama de ideias. Cópias modificadas das impressões. A memória, lembrança enfraquecida de impressões já vividas, e a imaginação, associação aleatória de impressões já vividas. E aqui a crítica à noção de causalidade, que é interessante também. Analisemos a seguinte sentença: a pedra esquenta porque os raios do sol incidem sobre ela. Quais impressões ela nos fornece? Tátil, né? O tato, a pedra esquenta. E visual, os raios de sol incidem sobre ela. Mas os sentidos não conseguem provar a vinculação necessária entre esses eventos. Porque eu preciso ter os dois, né? A conexão entre a impressão é produto da crença fundada no hábito. Pense como podemos ter certeza de que o sol constroem sobre o hábito. Elas estão baseadas na frequência, na repetição de certos fenômenos, e não na certeza de que certos efeitos derivam necessariamente de certas causas. Então, se você criar hábitos, né, no seu cotidiano, você trabalha com esses hábitos e você não constrói mais nada. A sua construção já está feita pelos hábitos. Ele dá um exemplo bom o nascer do sol, né? Então, você tem certeza que toda manhã o sol vai nascer. Absolutamente certeza. Mas você não tem... você não precisa ter essa percepção, os sentidos em cima disso, porque ela já é um hábito, já é uma rotina do sol. E você pode criar esse tipo de rotina com coisas no seu dia a dia. Ou seja, você não precisa de ter necessariamente uma causa para isso. Você usa o próprio hábito para você chegar na sua conclusão. Que diz o autor: quando olhamos os objetos exteriores à nossa volta e consideramos a operação das causas, nunca podemos descobrir um único exemplo, qualquer poder ou conexão necessária, qualquer qualidade que ligue o efeito à causa e faça com que um deles seja consequência infalível do outro. Observamos apenas que um deles se segue realmente ao outro. O impulso de uma bola de bilhar é seguido pelo movimento da segunda. Isto é tudo que se apresenta aos nossos sentidos exteriores. Essa sucessão de objetos não produz nenhum sentimento ou impressão interior na mente. Por conseguinte, num exemplo único e particular de causa e efeito, nada existe que possa sugerir a ideia de poder ou conexão necessária. Aqui ele fala interessante do trabalho com a causa. Você não precisa de ter exatamente uma causa, e a causa não vai gerar efetivamente um conhecimento em você. Então, certas causas não geram conhecimento. É porque não tem o sentido, você não consegue sentir o exterior. Então, para você, é só o movimento, o impulso que ele chama aqui. Não tem a causa não te faz nenhum tipo de efeito com relação ao conhecimento adquirido. E ele fala ainda outra coisa aqui que mexe com a gente. Rumi produz, então, um poderoso ataque à metafísica,
não é possível afirmar que nada sobre o que não pode ser percebido pelas impressões. Então, para ele, a metafísica inexiste. Qualquer tipo de percepção pela metafísica está fora de cogitação, porque não pode ser percebido pelas impressões. Não é possível afirmar que há uma causa primeira que originou a tudo e mantém e ordena o universo. Essa é a ideia da causalidade, né? E não é possível afirmar a existência real de algo perfeito como Deus, ideias inatas. A filosofia de Hume apresenta-se como forte contraposição a René Descartes. Claro, né? Aqui. Veja aqui o que ele diz, né? Não é possível afirmar que há uma causa primeira que originou a tudo. Mantém a ordem o universo. A tal da causalidade. E aqui, a segunda, também não é possível afirmar a existência real de algo perfeito como Deus. Ele está chamando isso de ideias inatas. Ou seja, não tem como provar isto, né? Não tem como sentir isso através dos nossos 5 sentidos. Aí ele fala um pouquinho mais. Quando analisamos os nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessas origens, mostram a um exame mais atento, são derivadas dela. A ideia de Deus, correspondendo a um ser infinitamente inteligente, sábio e bom, surge das reflexões que fazemos das operações em nossa própria mente, aumentando sem limite essas qualidades de bondade e sabedoria. Podemos prosseguir este exame tanto quanto desejarmos, e sempre descobriremos que todas as ideias que examinarmos são cópias de uma impressão semelhante. Ele faz uma analogia interessante aqui sobre a ideia de Deus, né? Que é exatamente, nós geramos a ideia de Deus na intensidade que nós queremos. E cada um gera a ideia de Deus na sua intensidade, na sua própria intensidade, como você pode imaginar, como você pode querer, como você pode sentir isso, até sentir, não sentir no sentido de palpar, mas no sentimento seu humano. Mas é infinito, já que você não tem essa percepção de ter a percepção pelos sensores externos nossos, né? E aqui vamos falar do último dos filósofos empiristas aqui, que está na nossa pauta, né? É o Hobbes. Antes, alguém? Ninguém quer falar. É uma pena. É uma pena. Ok, então vamos lá. Você quer que a gente mexa em vespeiro, né? Uhum. Não entendi, desculpa. Estou brincando só, estou dizendo que você quer botar a gente para mexer no vespeiro. É claro, é claro. A minha função é essa, que é provocar. Eu quero ouvir para poder provocar. Ô, Custódio. Oi. Então, na questão do Hume aí, né? E Hume, né? Como alguns falam também. Hume. Ele coloca em dúvida a ciência. Ah? Então, Esse negócio de causalidade vai dar tanta encrenca, mas dá mesmo, tanta dá mesmo. encrenca. não, Por isso que eu digo, você está querendo botar a gente para mexer no vespeiro. Isso. É importante, acho que, entender aí que o Hume, como empirista, dado que as observações são particulares e generalizadas, então é difícil fazer afirmações universais
Então, aí ele mexe com o fundamento da ciência, que a ciência procura, através de observações parciais, com diferentes métodos, chegar a uma teoria que atenda a todos. Que é relativa, que é sempre relativa. E E a a lei da maior garantia que no causalidade ela é futuro... muito básica para a ciência, né? Você procura as causas, desde lá do Aristóteles até a ciência de hoje, as teorias científicas. O cientista ele busca uma cadeia de fatos que tem uma relação. É a causalidade, uma coisa provocando a outra. Se a gente abre mão no da caso que o causalidade... Custódio comentou, quando ele falou de Aristóteles, Aristóteles fazia uma amostragem. Sim, mas ele lança essa questão das causas, né? As 4 causas, etc. Isso. Então, mas para o Ele já Hume, começa ele vai a falar colocar assim, esse princípio de que existem causas. isso, Uma coisa provoca a outra. Essa ideia do motor, essa ideia da causa. Né? Isso, a nossa ciência hoje ainda tem dificuldade com isso. Você tem, depois, os filósofos da ciência, Popper, Schlick, Carnap, depois a Escola de Frankfurt, e que aí vai pôr isso tudo em questão, vai balançar esse edifício todo. Mas é um edifício ainda que sustenta as teorias científicas. Quer dizer, é difícil mexer nele, né? Sim. O Hume é esse que vai virar para Aristóteles e falar assim, respeito muito tudo que você fez, mas não há garantia. Porque ele estremece o edifício. Os empiristas eles trabalham muito na unidade, né? no ser humano como ser único. Assim, é através de você que a coisa acontece. Então você pode errar, né? Aí, para falar com mais acerto, seria provável que. É provável que. Estatisticamente pode ser. Não, ele critica. Os estatísticos dizem isso, né? Bem no começo, lá no começo da nossa conversa, ele critica a ciência direto, né? Os homens da ciência que... Tarará. Então, ciência já é um... Agora, quanto mais no campo da religião, da metafísica. Então, nem me fale. Aí nós estamos falando de alguma coisa que não tem sentido, né? Não tem nenhum... Você não vai conseguir perceber algumas crenças pelos sentidos, pelos nossos sensores. Então, é mais difícil. O empirista treme. Bom, vamos lá falar de Hobbes. Hobbes nasceu na Inglaterra em 1588, foi teórico político, filósofo e matemático e estudou em Oxford. Então, esse cara respeitável, né? Era defensor da monarquia. E aqui ele diz que defendia que a igreja cristã deveria ser administrada pelo monarca. E as ideias de Hobbes não foram bem aceitas na época, principalmente por ser considerado ateu. Seus livros foram queimados em Oxford e suas ideias ateístas foram mal vistas pelo Royal Society, então, a Sociedade dos Reis lá. Então, os monarcas também não gostavam muito do cara lá, não. De qualquer maneira, ele tem umas ideias aqui interessantes a gente discutir. E a frase mais importante ou mais difundida dele é o ser para ser percebido, né? E aí ele reproduz isso de uma outra forma também. O ser é perceber ou ser percebido. Nós traduzimos aqui para o português para não ficar lendo latim aqui, né? Para Berkeley, o universo consiste em mentes que percebem ou que são percebidas e suas ideias. Deus desempenha um papel fundamental na sustentação do mundo, mantendo a consciência das percepções. Olha, ele era ateu, hein? Essa visão radical influenciou profundamente o debate filosófico sobre a natureza da realidade e a relação entre mente e matéria no século XVIII. Lembrando que, para o empirista, não existe dualidade, né? Não sei se nós falamos lá atrás, mas não tem a dualidade de matéria e espírito.
Para ele é uma coisa só, não tem dois entes, né? É um ente só. Aqui é um texto dele interessante, mas ao lado da infinita variedade de ideias ou objetos do conhecimento, há alguma coisa que os conhece ou percebe e realiza diversas operações como querer, imaginar, recordar a respeito deles. Este recipiente ser ativo é o que chamo de mente, espírito, alma ou eu. Por estas palavras, não digno alguma das minhas ideias, mas algumas coisas distintas delas, e onde elas existem. Ou que é o mesmo, porque são percebidas, porque a existência de uma ideia consiste em ser percebida. Novamente, ele busca essa percepção, né? Ele busca a consistência História. da ideia através do externo, né? Sempre. Fala, Ricardo. História. Só um auxílio aí. Nesse caso, o slide anterior e esse Uhum. é do Berkeley. O Berkeley não era ateu. Era É religioso. Berkeley. Não, eu coloquei errado, então. Perfeito? O É Hobbes, verdade. que é o ateu. Só para deixar Tá fora de claro ordem. Obrigado, Ricardo. Nossa, não tinha percebido isso. Isso, esse daí, por isso que ele vai falar de alma, vai falar de Deus. Até O entendimento estranho. é outro. Mas uma coisa... fala, Manel. O slide O que eu ia do falar é tá fora de ordem. que era justamente isso que o Ricardo acabou de falar. É aqui, ó. O que eu ia falar agora é sobre essa questão aí do ser considerado ateu, né? Assim como Spinoza também foi dito como ateu também, mas ele tinha o seu próprio Deus, né? Eu vejo que essa era a forma de lacração da época. Pode ser. Entendeu? Então, assim, tudo que discordava dos dogmas da igreja ou tirava o poder da igreja era rotulado de ateu, né? E era uma forma de calar esse pessoal, com a ameaça de ir para a fogueira. Então, era a lacração da época. Isso mesmo. Observação. Bem lembrado. Está em moda a tal da lacração hoje em dia, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Estamos falando de Beckler. As ideias são sensações e objetos as ideias são sensações e os objetos são coleções ou combinações constantes de sensações. Ele altera um pouquinho a imagem aqui. Então, vamos voltar aqui. Nós estamos falando de Berkeley. Então, Berkeley que disse aqui, ser é ser percebido, ou ser é perceber, ou ser percebido. Para Berkeley, o universo consiste em mentes que percebem que são percebidas e suas ideias. Deus desempenha, agora sim, agora bateu a informação. Estava estranho aqui, não? Desempenha um papel fundamental na sustentação do mundo, mantendo a consistência das percepções. Essa visão radical influenciou profundamente o debate filosófico da natureza da realidade e a relação entre as mente e matéria do mundo no século XVIII. Não vou ler novamente, aqui exatamente aqui Berkeley fala aqui sobre a percepção do que ele chama aqui de o percipiente ser ativo, que ele chama de mente, espírito, alma ou eu, o meu eu, né? Bom, aqui está então algumas ideias, um gráfico dele aqui interessante. Aqui, objeto do conhecimento vem das ideias, que são sensações, a combinação das ideias são coisas, né? E as ideias e suas combinações estão na mente. Um gráfico assim fica mais fácil de entender, né? As sensações são sempre concretas e individuais.
as sensações e geram ideias abstratas, podem ser ilusões, né? Podem gerar ideias abstratas que são ilusões. Então, isso aqui é eliminado. As ideias e suas combinações estão na mente ou no espírito, que para nós é a mesma coisa. É eu, sujeito das sensações, e o Deus, sujeito da ordem e conexão. Então, aqui tem a dualidade, né, do Deus e Espírito. Deus e Espírito, não. Matéria e Espírito, desculpa. Os objetos do nosso conhecimento são as ideias. Mas de onde provém essas ideias? Então, aqui, novamente, ele volta aqui a falar dos 5 sentidos. Aqui, né? Na vista, obtém as ideias de luz das cores, são vários graus e suas diferenças. Do tato, percebo o duro e o macio, o quente e o frio, o movimento e a resistência. Tudo isso em quantidade, grau maior ou menor. Olfato, que fornece os odores, o gosto ou o paladar, nos fornece os sabores, o ouvido transmite à mente os sons em toda a sua variedade de tons e combinações. As ideias, portanto, são sensações e elas provêm sempre dos sentidos. É por causa da combinação constante ou da habitual coexistência dessas ideias que emerge aquilo que nós chamamos de coisas ou objeto. Deixa eu ver se eu não furei aqui outra vez. Agora sim, agora está aqui, o Hobbes. Voltamos no danado do ateu aqui, então. Tá? Ele nasceu lá, foi político, defensor da monarquia, queria que a igreja fosse administrada pelo monarca, não foram bem aceitas as ideias dele, e os livros foram queimados lá em Oxford, pela Royal Society. Ele escreveu o Leviatã, é o livro, diria assim, o livro mais importante que ele escreveu, como obra, né? Hobbes e o poder absoluto do Estado, para ele era assim, o Estado de natureza, o contrato social, a soberania. Era bem um ditador danado aqui. O verdadeiro e o falso são atributos da linguagem, não das coisas. É interessante também. Ó. O verdadeiro... Na área política, ele é o famoso homem é o lobo do homem. É, isso aí. O verdadeiro e o falso são atributos da linguagem e não das coisas. Existe uma verdade que nós alteramos. Né? A principal obra de Hobbes era o Leviatã. Este livro será um marco na Idade Moderna. As teses defendidas por Hobbes contrariavam as principais ideias da filosofia política de Aristóteles e de filósofos cristãos da Idade Moderna, tal como Tomás de Aquino. Bom, esse é o cara, esse é o Hobbes. E aqui a gente chega na conclusão. Essa conclusão difere um pouquinho da conclusão do livro, difere no sentido de diferente só, não é contraditório, não. Mas é interessante essa conclusão aqui. Vimos que no século XVII, a partir dos problemas gnosiológicos relativos ao conhecimento, surgem 2 correntes opostas, o racionalismo e o empirismo. Exagerando, poderíamos dizer que o racionalismo é o sistema que consiste em limitar o homem ao âmbito da própria razão, e o empirismo é o que limita no âmbito da experiência sensível. Isso não quer dizer que o racionalismo exclua a experiência sensível, mas esta é apenas a ocasião do conhecimento e está sujeito a enganos. A verdadeira ciência se perfaz no espírito. Para o empirismo, ao contrário, a experiência é fundamental. E o trabalho posterior, a razão, está a ela subordinado. Como consequência, os racionalistas confiam na capacidade do homem de atingir verdades universais e eternas, enquanto os empiristas terminam por questionar o caráter absoluto da verdade. Lá
que o conhecimento parte para uma realidade em filia, isto é, em transformação constante, sendo tudo relativo ao espaço, ao tempo, ao humano. Eu gostei muito dessa conclusão, muito. Então, fica aqui a nossa conclusão do livro, da apresentação, e a gente pode ler também a conclusão do livro para a gente fazer um contraponto aqui. No livro diz assim: a história mostra o homem num movimento pendular, saindo das teses do racionalismo, buscando antíteses, empirismo, e no campo político, saindo das amarras dos poderosos, monarquia absoluta, indo à direção ao indivíduo, na sociedade, o individualismo, os direitos humanos. E no aspecto religioso, saindo do controle da Igreja Católica Romana, entendimento e estudos nas mãos dos religiosos, entre parênteses, e indo em direção aos estudos teológicos, feitos por indivíduos leigos. As duas conclusões são muito boas e cabe a nós tirarmos também as nossas próprias conclusões do que nós vimos hoje e daquilo que nós... Aqui, somente para provocar um pouco do empirismo, eu tenho duas embora eu tenha colocado o fim aqui, eu coloquei essas duas frases que achei interessante, que tem a ver com o empirismo. Tá? Lá do filme Matrix, tem em algum lugar que diz assim: o que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Isso lá do Matrix. Quem assistiu Matrix lembra dele. Que lá tinha bastante um mundo irreal, né? E essa outra frase aqui tem interessante também. Todo homem tem opiniões, mas poucos são os que pensam. George Beckler. É isto. Temos aí mais 5 minutinhos para discussão, se quiserem, ou eu finalizo a apresentação. Custódio. Oi. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ler a apostila. Na apostila, nós vamos encontrar lá em Hobbes uma frase muito contundente, que eu vou ler aqui. Ó. O que chamamos de bem é tão somente aquilo pelo qual tendemos, enquanto o mal é apenas aquilo que fugimos. Por exemplo, conservação da vida é o valor máximo para cada indivíduo. Por isso, em função dessa exigência egoística, cada pessoa decide o que é bom para si. Tá bem contundente, está lá na postura. Aí mostra que o bem é relativo também, né? Bem relativo. Para ele, o homem é o ser do instinto, né? Ele é um lobo, ele vai à caça para o que ele quer. E se todos seguirem esse tipo de afirmação, né? Onde é que a gente vai parar? Nossa, não dá. É melhor nem ler essa coisa. Mas tem que ler. Olha o vigiai, tem que vigiar. Até porque as armas do inimigo, né? Até que para a gente manter as nossas convicções, a gente precisa ler o contra, né? O contra se ele conseguir provar para você que você está errado, é que as suas convicções não estão tão certas assim, né? E se você não sair das suas convicções, é porque ele ainda não conseguiu te convencer. Exatamente. Então, e às vezes até você, por conta dele, você melhora os seus argumentos, né? Claro. O seu adversário, você vai melhorando os seus próprios argumentos. E tem uma questão, né? Que numa sociedade, alguém já deve ter ouvido essa expressão, sociedade em desencanto, né? Então, existe uma sociedade em desencanto e esses discursos caem bem aos ouvidos. Claro.
Né? Faz muito bem esse discurso. Eu acho que deve começar daí aquela tal das etapas do conhecimento, do saber, da consciência do saber, né? Que a gente começa, né? Não sei que não sei, depois sei que não sei, né? Depois não sei que sei, e por fim sei que sei, né? É. Acho que dá para a gente. Vai acabar por esse caminho mesmo, né? Isso aí. É isso, gente. Mais alguém quer fazer um comentário final? Acho que hoje está todo mundo com fome, Ricardo. Tá bom. Obrigado, Custódio, pela participação conosco aqui, pela sua contribuição. E lembrando sempre que tratar 3 filósofos numa aula praticamente é impossível. Então, a gente mais aguça vocês a curiosidade. Eu penso que quando eu vi essa aula pela primeira vez, a questão dos ídolos ficou batendo na minha cabeça. Verdade. Aí eu fui atrás de fazer as pesquisas para entender melhor essa questão do ídolo. E é o que a gente recomenda para todos vocês. Tem alguma coisa ali que chamou a atenção? Pesquisa, vai dar uma olhada. A gente está aqui para isso, para incentivar vocês à busca do conhecimento. Muito pouco tempo para muita informação, por isso que a gente passa meio batido em tudo, né? Lembrando sempre que a gente não somos assim pessoas profissionais da área nem nada, todos voluntários. Então, é sempre assim mesmo, é um esforço, é compartilhar o conhecimento. Eu me considero, acredito que o Custódio, todos também, que nós somos aprendizes um pouco mais adiantados, vamos dizer assim. Estamos aprendendo há mais tempo só. Mais tempo. Mas, de uma certa forma, também a gente vai aprendendo junto, e é o que tem acontecido, né, nessas aulas. Muito bacana. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Quem gostaria de fazer o encerramento?